Existem determinados hábitos em algumas culturas africanas que eu acredito que são tão positivos que nós, nova geração, com muitas ilusões e muito globalizados, deveríamos preservar. Até porque nós estamos a estudar para desenvolver. E muitas das vezes desenvolver é olhar para trás, entender qual é a tua identidade e preservar aquilo que você é. Primeiro, respeitar os mais velhos. Esse é o mais simples e o mais fácil de se dizer. Em algumas culturas africanas, o mais velho, ele não é só visto como uma pessoa que envelheceu. Ele é visto, muitas das vezes, como a pessoa que foi provada pelo tempo e que de alguma maneira conseguiu armazenar sabedoria. Por isso é que é muito comum que os netos sempre se sentem com os velhos, com os avós. Apesar de nós estarmos a nos globalizar, eu acho que nós precisamos preservar isso, porque é parte da nossa identidade e é bom, faz bem, fortalece a nossa cultura, apesar de que a maior parte atualmente já não respeita, né? Por exemplo, o pai, a mãe, gerações atuais já começaram a gritar com os pais. Então, tipo, em África, gritar com o pai é uma autêntica falta de respeito. E eu acho que independentemente de qual país você for, por mais que for ele desenvolvido, sei lá, nem tudo que é de um país desenvolvido é realmente desenvolvido. E eu talvez não sei como embasar muito bem o que eu acabei de falar, mas isso é real. A gente não precisa copiar tudo, porque se nós copiarmos tudo, a gente acaba por vender a nossa identidade, ficamos sem identidade e ao mesmo tempo ficamos refém dessas pessoas a quais nós vendemos a nossa identidade. Eu não estou a desprezar países desenvolvidos ou a interação ou o aprendizado de coisas do país desenvolvido. Eu só estou a dizer que o que é bom e é nosso, precisamos preservar. Não precisamos ser exatamente uma cópia de uma pessoa de um país desenvolvido. Só isso. Segundo, Ubuntu. Ubuntu é a filosofia, eu acho que talvez a mais famosa que existe, resumida no senso de vivência comunitária integrada. Que é tipo, eu sou porque tu és, ou seja, eu sou parte de você e você é parte de mim. Quando nós entendemos isso como uma comunidade, então eu não vou querer fazer mal a você, porque você é parte de mim, percebes? O Ubuntu é muito forte em termos de unidade comunitária. Eu sei claramente que muita gente vai falar que nós não vivemos isso, e é verdade. Não necessariamente porque isso não faz parte de nós, essa cultura não faz parte de nós. Nós não vivemos isso por causa da introdução da cultura ocidental nos nossos países. Porque você vai encontrar muitas das vezes essa cultura até hoje inalterada em lugares em que não tem globalização dentro de África, naquelas aldeias que não tem televisão. Então você vai encontrar esses hábitos aí. Eu já tô totalmente corrompido. Você não pode olhar pra mim e você procurar muitas dessas coisas, porque você não vai encontrar. Pra você encontrar isso, muitas das vezes você precisa ir dentro de África, sabe? Tipo, entrar mesmo no interior, sabe? Ir na lavra, como nós falamos, até você encontrar pessoas que ainda detêm isso. O Ubuntu promove um sentimento de empatia pelo outro, respeito mútuo, e que você pensa antes de você provocar uma maldade na outra pessoa, você pensa que essa maldade vai estar também ligada a você, tá? Hoje não é assim, tem muitas comunidades que já estão corrompidas, mas essa é a nossa essência. Nós precisamos preservar isso, nós como africanos. Número 3, hospitalidade. A hospitalidade é um valor central em muitas culturas africanas, onde nós temos muita generosidade com quem é visitante. Inclusive, para quem assistiu aquele vídeo lá do Pablo Marçal, que ele foi para Angola, em que ele foi oferecer casas, se você ver bem, tem uma parte... Sempre no final da nossa visita, a gente é surpreendido com a oferta. E essas mamas, elas dão o melhor que elas têm. E o melhor que aquelas mulheres têm sempre é uma fruta, uma erva cedreira. Mas dessa vez eu fiquei impressionado.
depois de tantos anos. Isso é nosso, isso é muito nosso. Nós sempre entendemos que quem vem nos visitar é nosso amigo. E, inclusive, alguns escritores dizem que essa é uma das causas pelas quais nós fomos colonizados, porque nós achamos que todos vão nos fazer bem. Então essa é a ideia. E se você for atualmente num município muito distante, assim, que não está globalizado, é muito comum as pessoas te tratarem muito bem, exageradamente bem. É muito comum essas pessoas matarem galinha para você. É muito comum elas cozinharem a melhor comida para você, porque nós, na nossa cultura, na nossa essência, nós nunca vimos o estrangeiro como inimigo e nós achamos que todas as pessoas são como nós e que essas pessoas não vão nos fazer mal. Eu acho que esse é um valor que nós precisamos guardar, apesar de que no mundo atual talvez a gente precise adaptar determinados valores por causa da maldade dos outros, mas eu acho que a gente, pelo menos entre nós, ou pelo menos onde esses tipos de filosofias podem ser aplicados, deviam ser aplicados. Essa é minha ideia, tá? E outra, resolução de conflitos por mediação comunitária. Por exemplo, quem é preso numa cadeia, né? Tipo, nos tribunais atuais de justiça, normalmente não existe uma justiça completa e a pessoa lesada, ela continua a se sentir lesada. Por isso que normalmente nos tribunais de justiça, por exemplo, das nossas culturas, algumas, nem todas, né? O que acontecia? Se uma pessoa roubar a tua cabra, no julgamento, para resolver esse conflito, ela precisava te dar uma nova cabra. Ou seja, você foi lesado e ao mesmo tempo ele conseguiu te dar essa mesma cabra. Mas mesmo assim, você sofria também a questão de que você foi julgado publicamente, então existe uma vergonha moral da sociedade. Só que atualmente, se você roubar uma cabra, a pessoa fica sem a cabra e você entra numa cadeia e que muitas das vezes você sai dessa cadeia antes do prazo do crime que você cometeu. Ou seja, a parte lesada fica ressentida, porque no fundo não se resolveu o problema. Por isso é que essa resolução de conflitos por mediação comunitária que acontecia parecia ser um pouquinho mais justa em alguns aspectos, é claro que em todos não vai ser, do que em outros. Então, era uma coisa que antes de ir, por exemplo, num juiz, já resolvia-se aí dentro da comunidade, né? Só chegava, por exemplo, no juiz coisas que não tinha essa resolução. E eu acho que esse tipo de hábito a gente poderia preservar também, né? E é claro, como tudo que eu tô a falar aqui, a gente pode adaptar, porque não vai ser como antigamente, porque antigamente não tinha o que nós temos agora, as pessoas não tinham a forma da maldade que se faz agora, por exemplo, na internet e tal. Mas algumas coisas que eu acho que nós ainda podemos fazer, a gente poderia preservar. E a última coisa, e que é claramente a coisa mais comum para um africano, eu acho que é a dança. O africano gosta de dançar. Eu sei que existem muitas críticas sobre as danças africanas. Dos próprios africanos mesmo criticam-se entre eles mesmo com relação às danças. Mas uma das coisas que eu vejo que deixa o africano muito alegre é dança atualmente. Quando você tira tudo do mundo exterior, futebol, né, que é inventado pela Europa, quando você vai tirar todas essas diversões que não são nossas, você vai perceber que uma das coisas que nos deixa muito feliz mesmo, é dança. Tipo, um africano sem dança, eu não sei, parece que um africano fica muito triste, tá? Eu não sou muito de dançar, eu gosto muito mais de... Mas eu percebo isso, tipo, você vê mesmo que o africano... Eu gosto de ver pessoas dançar também. Acho que nós precisamos preservar as nossas danças, apesar de que dança hoje não é uma questão que está em extinção, como os outros hábitos que eu acabei de falar aqui, mas eu acho que nós precisamos preservar a dança, pessoal. Sei lá, a dança para o africano é muito importante. Sei lá, eu sei lá, pessoal, eu não sei explicar, mas essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Se você é um africano, comenta aí. Essa é a verdade. Pessoal, sobre esse vídeo é isso. Muito obrigado por vocês assistirem. Espero que vocês comentem aqui. Vocês que são africanos, comente aqui o que você achou. Você que não é africano também, comente aí e te vejo no outro vídeo, tá? Valeu, obrigado, estamos juntos.